Cumprimento os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Convido você para abrir a sua Bíblia. Primeira carta de Pedro, capítulo de número 3. Versículo de número 15. Diz assim: antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Amém? Eu vou citar outros textos, mas apenas citá-los. Vamos apenas deixar esse como leitura inicial de hoje. Eu quero falar com os irmãos hoje em dois princípios bíblicos para ser uma vida abençoada. Então, como introdução, vamos deixar entendido que no reino dos céus você tem o que você é. Primeiro você tem que ser. Deus disse a Abraão: sê tu uma bênção. Ele não falou: tenha tu uma bênção. Sê. Diferente do reino do mundo, que você é o que você tem. Então, o princípio que rege o mundo é ter. No mundo, se você não tem, você não é. Se você não tem nada, você não é nada. Se você tem muita coisa, você é muita coisa. No reino dos céus, é diferente, é o inverso disso. Você tem o que você é. Tem a ver com o seu ser. E princípios para ser uma vida abençoada, nós entendemos que bênção, nós chamamos de bênção aquilo que vem de Deus, aquilo que abençoa. A bênção de Deus deixa a vida, não é para a vida, mas a vida para. Viva, deixa a vida valorizada, deixa a vida boa, feliz, cheia de fé, cheia de amor, cheia de esperança. Isso é bênção. Isso vem para a sua vida. Então, toda ação ou permissão de Deus, que é pró-vida, que melhora a sua vida, não importa se ela é reconhecida ou não como bênção, mas foi para o seu crescimento, foi para valorização da sua vida, foi para deixar a sua vida mais boa, feliz, cheia de fé, abençoada. Então, isso sendo reconhecido ou não, toda ação ou permissão de Deus, nós chamamos isso de bênção. Isso é bênção. Isso abençoa. Diferente daquilo que nós chamamos de vida, tem as coisas para a vida. Então, aquilo que é para a vida, nem sempre é pró-vida. Às vezes é contra a vida. Serve de distração, de engano, de motivo da pessoa se perder na vida, porque ele se preocupa tanto com as coisas para que esquece dar. Coisas para a vida, que ele esquece de viver, que ele desiste de viver, ele acaba perdendo a vida pensando nas coisas para a vida. Então Deus, quando abençoa, não tem coisas para a vida? Tem. Deus é o Deus de todas as coisas. Só que todas as coisas sem Deus não é nada. Quem me entendeu, diga amém. É que no princípio bíblico, Deus tem que ser primeiro. As demais coisas são acrescentadas. No princípio do engano, que é contra a vida, que é o princípio do mundo, as pessoas esquecem da vida e passam a viver pelas coisas. E se alguém perdeu a sua vida, de que coisa ele precisa? Que valor terá qualquer coisa para quem se perdeu? Quanto mais tiver, maior será a sua perda. Quanto mais conseguiu, mais perdeu. Amém, queridos? Esses princípios, nós vamos, antes de chegarmos aqui em santificar a Cristo no vosso coração, nós vamos ver na Bíblia que os principais princípios, vou citar dois deles aqui, tem mais.
O primeiro dele é a libertação. Parece que libertação é uma coisa só para quem está oprimido, só para quem está sendo perseguido pelo inimigo e precisa de ser liberto de uma situação. Mas nós vamos ver na Bíblia que a liberdade é a base do relacionamento de qualquer pessoa com Deus. E se a pessoa não for liberta, não adianta ela ser abençoada, porque todas as bênçãos serão roubadas. Todas as bênçãos serão perdidas. Ele não consegue reter. Mesmo nós, quando estamos pedindo para Deus bênçãos que não temos, muitas vezes são bênçãos que já tivemos. Mas por algum motivo, em algum momento, elas se perderam, foram roubadas. Quantas pessoas pedindo para Deus hoje fé, mas já teve. Pedindo para Deus fidelidade, mas um dia já foi. Pedindo para Deus domínio próprio, mas um dia já teve. Mas em algum momento isso lhe foi roubado. E não quer dizer que ele nunca recebeu, é que elas não permaneceram. Foi como o azeite em um vaso trincado, é como o vinho num odre que foi rachado. As bênçãos não se conservam. Então é muito comum pessoas que são muito abençoadas e geralmente estão sempre carentes de mais bênçãos. Elas não se conservam, elas não são retidas. Elas se perdem. E muitas vezes elas são roubadas. No livro de Êxodos, você vai ver um exemplo de Deus quando decidiu libertar o povo de Israel do Egito. Deus disse para Moisés: vocês precisam sair daí. Aí no Egito é tudo do Egito. Então tudo que Deus dava, porque Deus abençoou o povo de Israel que morava no Egito, mesmo sendo no Egito, era numa região à parte chamada Terra de Gósen. Ali ficavam os hebreus, filhos de Abraão. E Deus abençoava este povo, mas o Egito roubava tudo. E oferecia a eles vida de escravos. E se Deus continuasse abençoando eles lá, eles, quanto mais recebessem, mais seriam roubados. Porque no Egito, tudo é do Egito. No Egito, tudo é confiscado. No Egito, tudo é tributado. No Egito, quem manda é Faraó. Então, a proposta de Deus é a mesma proposta que nós temos na conversão. É rompimento, não sei se você sabe, mas Egito, na Bíblia, simboliza mundo. Então, no mundo, o Senhor deste mundo rouba tudo. Se você não for liberto do mundo, se você não for liberto do reino das trevas, nenhuma bênção chegará, nada bastará. Todas serão roubadas. Você percebe que no mundo, tudo que é criado de bom, de bênção, que é pró-vida, vira instrumento de destruição? Pense nas coisas boas que o homem criou, que era para deixar a vida do homem maravilhosa, e no fim virou instrumento de destruição. No fim é usado contra a vida. Poderia enumerar centenas. Coisas boas na educação, na ciência, na segurança, no transporte. Em todas as áreas. Isso é pró-vida. O homem, a partir dessa invenção, ele vai viver o melhor de Deus na terra. Mas não passa muito tempo, como nós falamos domingo passado, porque o mistério da iniquidade opera, tudo vira instrumento de destruição. Mas Deus tem uma orientação para o seu povo. E o primeiro passo que a gente aprende com Deus, quando Ele fez uma aliança com o povo, porque a primeira vez que Deus fez uma aliança com um povo para chamá-lo de meu povo e oferecer para eles, e eu serei o seu Deus, foi com Abraão. E é os filhos de Abraão que estão no Egito. É o povo que Deus chama de meu povo, e que ele diz: e eu sou o seu Deus. É este povo que está lá preso, com uma liberdade relativa, e eles vivem essa prisão, e porque eles vivem essa prisão, tudo
é roubado. Mateus 6,13 diz assim: livra-nos do mal, a oração do Pai Nosso. A gente está liberto do mal, porque o mal é mal. Eu quero ser livre do mal. Depois você vai ver em Mateus 11:28, vinde a mim, vocês que estão cansados e oprimidos, você que não aguenta mais carregar esse fardo chamado minha vida, eu vos aliviarei. Venha aprender de mim, vinde a mim. Depois em João você vai ver lá 8,36, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Por que verdadeiramente? Porque tem o falso livre. Qual que é o falso livre? É o religioso, é o egocêntrico, que ele confia que está livre, mas ele é um falso livre. Se Jesus não libertar, ninguém pode ser considerado livre. O máximo que a religião pode fazer por você é proibir você de ir no mundo, mas ela nunca vai poder tirar o mundo de dentro de você. Isso é coisa de Jesus, do Espírito Santo. Por isso as religiões são opressoras, proibitivas, porque elas entendem que o mundo é perigoso e quer proibir você de ir para o mundo, mas ela não tem o poder de arrancar o mundo de dentro de você, de te libertar. E aí as bênçãos de Deus sempre se dissipam. Você sabia que você é roubado o tempo todo? Se alguém dissesse que você está sendo roubado de dinheiro, você ficaria antenado. Dinheiro? Quando? Como? Onde? Vamos pegar esse cara. Isso a gente cuida. Não, mas nós somos roubados o tempo todo. Quem você acha que é o dono da terra, com todas as suas riquezas e todas as coisas da terra? É Deus. Deus é o dono. E não tem nenhuma orientação bíblica que um dia ele tenha desistido da terra, e nem que ele tenha dado ela para alguém. Deus é o dono da terra, com todas as suas riquezas. E para quem você acha que Deus deu para cuidar e desfrutar das riquezas da terra? Foi para o ser humano. Deus disse para Adão: a terra está diante de você, é tua, governe, domine, sujeite. Fiz para você. E para a sua descendência. Então Deus deu a terra para o ser humano, para todos, igualmente, justamente e para sempre. E agora eu te pergunto: quem de fato usa e abusa e desfruta das riquezas da terra? É todos igualmente, justamente e para sempre? Não. Não. Uma classe dominada aí de liderança que se uniram num plano de governo com os demônios e fez esse meio de cultura na terra, anjos e homens, anjos caídos e homens, demônios que queriam ser adorados no céu e foram expulsos de lá e vieram à terra e encontraram na terra quem estava disposto a adorá-los. Encontraram homens caídos, despojados da glória de Deus, ávidos por glória, por riqueza, e ele falou: isso eu tenho, tomei de Adão, eu quero ser adorado, e vocês me adoram, eu dou isso para vocês. E foi isso que virou a terra. É isso que nós vivemos. Então, quem são os senhores da terra hoje? São homens e demônios. Você já deve ter ouvido falar dos Illuminati, dos senhores do mundo, dos mais poderosos, do comando da maçonaria no mundo. Isso não é segredo para ninguém. Tudo é deles. E o povo comum? O povo comum é escravo. Eu sei que você nunca se viu como escravo, mas nós somos escravos modernos. 2018 depois de Cristo, em que a gente tem uma certa regalia, mas na verdade você tem que pagar para tudo aqui. É o custo. Você tem que pagar com trabalho, você tem que trabalhar, você é obrigado. Ou estou falando alguma coisa que vocês não sabem? Se você quiser comprar um pedacinho de terra, você tem que comprar por metro quadrado. Embora Deus tenha dado a terra para todos, você tem que pagar por metro quadrado.
Aí para você construir nesse pedacinho de terra de metro quadrado, você, mesmo comprando a terra, você tem que pagar para usá-la. Você já viu falar de alguma coisa chamada IPTU, não? Quem já ouviu? Diga amém. Então, você comprou, mas você tem que pagar. Não é teu, tem gente mandando em você. Depois, para você construir uma casinha lá, você tem que comprar material que você já pagou imposto para ele, e agora você vai pagar imposto para usar aquele material. Depois que você construir sua casa, que está tudo pago e tributado, você tem que pagar um negócio que chama-se habite. Para morar lá, você tem que pagar também. Habite-se, senão você não habita. Aí você manda ligar a energia, você tem que pagar o imposto da energia. Está escrito lá, tributado. A água, a mesma coisa. Se você quiser dar descarga, você tem que pagar o esgoto. A iluminação pública. Se você quiser pôr um carro na garagem, você tem que pagar para comprar o carro, pagar para colocar ele na estrada, você tem que pagar para andar na rodovia, e aí você nem sabe que você leva a vida de escravo o tempo todo, você paga para tudo. Você tem uma certa liberdade, mas se você não pagar, eles te tomam tudo. Aí você não tem direito de ter metro quadrado, você não tem direito de ter telhado, você não tem direito de não ter nada. Quem são os senhores que usam tudo isso que nós, escravos, produzimos no mundo? São os senhores do mundo. Para eles não falta nada, não falta recurso, não falta aeronave, não falta combustível, não falta comida, esbanjam, tem aos montes para dar para quem quer adorá-los. Quem está disposto a se dobrar, eles têm para oferecerem muito. Foi o que o demônio principal, o diabo, disse para Jesus: olha, tudo isso aqui é meu, tudo isso aqui me foi entregue, quem entregou foi Adão, vocês sabem disso. E ele falou: e agora eu dou para quem eu quiser, se você me adorar, eu te dou. Vamos fechar um acordo aqui? Você me adora, fala o teu preço, fala o teu custo, vê o quanto você quer ser famoso, fala e eu te dou. Jesus não aceitou, mas muita gente aceita, então nós temos que pagar por tudo. E ainda assim é imposto ao povo comum, que nós chamamos de povo, mas que os governos chamam de número. Você, eu somos um número, um RG. Um número na estatística, facilmente descartado. Pejorativamente chamado pelos senhores do mundo de gado. Povo comum, povo manipulado, povo levado de um lado e para o outro. Este povo, eles têm que trabalhar sem honra, eles têm que trabalhar sem recursos, eles morrem sem saúde, eles morrem sem segurança, eles são abandonados. É vida de escravo, não parece, mas é. Escravizados. Era assim que o povo de Deus vivia no Egito. Até o momento em que Deus veio para livrá-los. E a partir deste momento, nós aprendemos ali na experiência de Deus falando com Moisés, como acontece essa libertação. Então, por exemplo, o povo de Israel não tinha o que fazer lá no Egito. Como que eles vão se sujeitar a produzir mais tijolos e mais tijolos? E eles estão sobrecarregados, mas o inimigo aperta. Vocês estão falando em Deus? Estão falando em adorar Deus no deserto? Aumenta a carga, aumenta os tributos. Faça esse povo esquecer de Deus. A ideia é essa. Revolte eles. Ensina o ódio, ensina a revolta, para que eles esqueçam de Deus. E tem dado certo para o reino das trevas. Muita gente se esquece, porque eles gostariam de mudar a situação aqui no mundo. Aqui no mundo não tem como mudar a situação. Quem vai mudar essa situação será Jesus, quando ele vier para retomar o reino e implantar o milênio. Não é no nosso tempo. E o que resta para nós no nosso tempo? É sermos libertos do poder do príncipe das trevas, do Deus deste mundo. É romper com ele definitivamente, para que ele não tenha poder sobre a tua vida.
para que ele não roube mais as suas bênçãos, para que ele não mais confisque os seus sonhos, para que ele não coloque mais você contra o seu Deus. Então, o primeiro princípio é libertação, porque se você não for liberto, não tem como ser uma bênção. É o princípio do relacionamento com Deus. Deus não prende ninguém. E quando ele encontra algum preso, ele liberta. E às vezes nós fomos tanto tempo presos por opressões, ou por religiões, ou por homens, ou por sistemas, que achamos que Deus prende também. E quando se vê livre, quer a si mesmo se prender. Tem gente que se prende sozinho. Vive criando cerquinhas para ele, vive criando gradinhas para ele. E se mete ali dentro e diz, eu não posso sair daqui. Mas é ele que se prendeu. Lendo a Bíblia sozinho, ou seguindo o seu próprio coração, ou a sua própria mente, porque Deus não prende ninguém. Se você quiser se relacionar com Deus, você tem que aprender que Deus só tem servos livres. Completamente livres. Livre de todo e qualquer tipo de prisão. São servos por amor. São servos livres. São servos conquistados para o serviço de Deus. Então, querido, por quê? Porque se não tiver libertação, se você for preso, todas as bênçãos serão roubadas. Todas. Deus, se Ele te abençoar, você sendo um filho do mundo, todas as suas bênçãos irão para o mundo. A sua própria vida será uma bênção para o mundo. O mundo vai te usar e um dia vai te descartar. Porque eu disse, no mundo você é só um número. No reino dos céus você tem nome. No reino dos céus teu nome está escrito. No reino do céu você é conhecido. No reino do céu você vale mais do que o mundo todo. Mas fora do reino do céu, no mundo, você é um número. Um número numa estatística qualquer. Que a sua perda é aceita facilmente. Tem muito. Não tem problema. O inimigo veio para matar, roubar e destruir. E tem muita gente para ser morta, roubada e destruída. Veja que Moisés, quando foi falar com Faraó, e falou assim, olha, o Deus de nossos pais, Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, falou comigo no deserto e mandou eu vir aqui falar com você para você deixar o povo dele ir. Nós vamos caminhar 3 dias e vamos adorá-lo. Vocês vão para onde? Vamos para o deserto. A primeira fala de Faraó foi assim, não vão não. Se vocês quiserem adorar, vocês adoram a Deus aqui. Adora aqui no Egito. Milhares de pessoas têm aceitado essa proposta. Se adapte. Aqui no Egito está cheio de religião, está cheio de Deus, está cheio de cerimônia, se adapte. Arruma um do teu gosto, um Deus que te cabe na sua compreensão e adore Ele, vem adorar aqui. Moisés disse, não. O que vocês fazem aqui é abominação ao nosso Deus. O que vocês valorizam, o nosso Deus condena. Não tem como a gente adorar a Deus aqui. Aqui vocês adoram o animal nós sacrificamos ao Senhor. Aqui vocês são idólatras, ídolos, Deus manda destruir. Não tem como adorar aqui, nós temos que ir embora daqui, temos que ser libertos. E os irmãos conhecem a história. O Faraó disse não, e as pragas começaram a chegar. Vencido pelas pragas, Moisés se apresenta de novo, ele falou assim, olha, então fala o seguinte, mas vai só os homens. Só os homens. A família e os rebanhos ficarão. E Moisés disse, não, nós não vamos só os homens não, nós vamos com as nossas esposas, com os nossos filhos, com os nossos rebanhos, com tudo aquilo que o Senhor nos deu, nós vamos com tudo. E ele disse, não, vai só os homens. E aí os irmãos conhecem a história, veio mais pragas.
vencido pelas pragas, ele chama Moisés e fala: tá bom, pode ir os homens com as mulheres, com os filhos, só que os rebanhos vão ficar. Os rebanhos não vão. E Moisés disse: não vai ficar uma unha aqui. O rebanho é para sacrificar ao Senhor. O rebanho é herança, as nossas riquezas são bênçãos de Deus para o seu povo, não vai ficar aqui não. Não foram bênçãos dadas para você roubar, para você confiscar. Ele estava acostumado a roubar as bênçãos de Deus, falou: agora não vai ficar não. Vai os homens, vai as famílias, vai os nossos filhos, não vamos deixar ninguém aqui no Egito. Nós não deixaremos sequer uma unha. E ele mais uma vez endureceu e mais uma vez vieram mais pragas. E quando chegou na 9ª praga, ele falou para Moisés: então tá bem, então pode ir. Os homens, a família e os rebanhos. Toma cuidado, guarda-te de que você não veja mais o meu rosto, porque no dia que você ver o meu rosto, você morrerá. Sabe o que Moisés disse? Você falou muito bem, é isso mesmo. Nunca mais eu vou ver o teu rosto. E não viu mesmo. Porque Moisés atravessou o Mar Vermelho e Faraó pereceu. Naquela noite, quando eles tinham que sair, Moisés disse ao povo: não os temais. Não tenha medo. Vocês vão ver hoje o livramento do Senhor. E os egípcios que vocês sempre viram oprimindo, destruindo, matando, prendendo, chicoteando, vocês nunca mais os verão. Quantas vezes você já olhou para esse mundo e falou: meu Deus, olha o que está acontecendo, olha o que as pessoas estão fazendo, olha a maldade, olha a destruição, olha o que estão fazendo com as crianças, olha o que estão fazendo com as pessoas, arrancada de seus lares, em guerras, em injustiças, tanta crueldade, a vida banalizada, milhares de pessoas tombando gratuitamente o tempo todo. O que será o fim disso? O fim disso é que Deus tem um reino para o seu povo. Então não é abençoar o seu povo para que eles sejam imunes, é tirá-los de lá. Porque este mundo vai continuar do jeito que está, mas Deus abre uma oportunidade para o seu povo ser liberto e entrar num lugar chamado Reino dos Céus. A partir do momento que você entra no reino dos céus, que você é liberto de tudo que foi criado neste mundo para oprimir, a partir daí as suas bênçãos não se perdem mais. Elas se conservam. Mas se a pessoa não quer sair do Egito, você deve saber que no Egito você será sempre roubado. Se você tem alguma paixão pelo mundo, fique sabendo que o Senhor deste mundo veio para matar, roubar e destruir. Você será sempre roubado, oprimido e talvez um dia destruído. É o primeiro princípio que nós encontramos na Bíblia para você ser uma vida abençoada. Aquilo que Deus fez por você precisa ser retido. Porque Deus Pai já nos abençoou em Cristo Jesus com todas as sortes de bênção, nos lugares celestiais. Porque Deus fez e eu não me sinto como tal. Não pertenço ao reino, fui roubado, isso de alguma forma não se conservou na minha vida. Então, irmãos, a libertação é o primeiro princípio, é a primeira base que fundamenta o nosso relacionamento com Deus. E essa libertação não é uma libertação de religião, não é uma libertação de coisas passageiras, é aquela libertação que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Foi Deus que disse: vocês não podem adorar a Deus no mundo.
A mesma coisa aconteceu quando o povo de Israel esteve preso em Babilônia. O pessoal de Babilônia olhou para os judeus presos e falou assim: canta, estou sabendo que vocês são bons músicos, são cantores, que em Israel vocês têm canções lindíssimas, canta-nos os cânticos de Sião. Eles disseram: como? Como que a gente pode louvar a Deus em terra estranha? Como? Ele falou: seque a nossa destra, grude a nossa língua ao céu da boca. Nos salgueiros que estavam às beiras do rio, às margens do rio de Babilônia, penduramos as nossas harpas, penduraram os instrumentos. Falou: é melhor que a língua grude ao céu da boca, que a nossa mão perca a destreza, do que nós louvarmos a Deus em terra estranha. Mas vivemos num tempo em que essas propostas de Faraó, adora a Deus aqui, adora a Deus em parte, e ainda por fim falou: tá bom, já que vocês vão, não vai longe, fica por ali na divisa. Faraó queria tê-los no seu encalço. Falou: não, nós vamos a caminho de 3 dias. E ainda atravessar o Mar Vermelho, para não ter possibilidade deles alcançá-los. Aí a partir dali, você vai ver acontecer na vida deste povo coisas que nunca tinham acontecido. As maravilhas, os milagres, Deus habitando com ele em tendas, água brotando da rocha, o mar se abrindo, maná caindo do céu, vitórias incríveis, anjos. Isso nunca teria acontecido no Egito. Mas o relacionamento deste povo com Deus se estreitou de tal forma que eles começaram a ver as maravilhas do Senhor. Porque eles foram libertos. Base do relacionamento com Deus. Quem está me entendendo, diga amém. O segundo princípio, ou a segunda base deste relacionamento, é a santificação. Quando eles foram atravessar o Jordão para entrar na terra prometida, já não era mais Moisés, agora já era Josué. Ele falou: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no nosso meio. A santificação agora aqui não tem mais Faraó, não tem mais opressão, eles já estão libertos, eles já são de Deus, mas agora eles precisavam santificar ao Senhor. Libertação é te libertar do poder do inimigo, se livrar das garras dele, para ele não te roubar mais, para as bênçãos de Deus se conservar na sua vida. O segundo passo agora para receber as bênçãos de Deus era você santificar a Deus, que é o texto que nós lemos de Pedro, que agora nós não estamos mais como um povo nômade andando no deserto, mas ele diz: vocês precisam santificar a Cristo no vosso coração. O que é santificar a Cristo no vosso coração? O primeiro, santificar, porque depois que você santificar, o Senhor fará maravilhas. João 17:17, você diz assim: Jesus orando, falando com Deus: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Palavra e verdade são termos que se referem à pessoa do próprio Cristo. Lá diz que Deus é a verdade. Jesus disse: eu sou a verdade. Ele era o verbo, ele é a palavra. E ele orou a Deus dizendo: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Depois no versículo 19 ele disse assim: eu me santifico por eles, a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Preste bem atenção para você entender. Jesus está falando com Deus e está falando: Deus, santifica-os. Aí ele falando com Deus, ele diz: eu me santifico. Como que é Jesus se santificando? O que é isso? Nós entendemos que santificar é alguma coisa meio religiosa, ficar meio carrancudo, em consagração, ou alguma coisa assim, religioso. Será que é isso que Jesus está fazendo?
Jesus está dizendo na oração dele com Deus: eu me santifico por eles. Ele está dizendo: eu me coloco exclusivamente para eles. Exclusividade, é este povo. Não quero qualquer povo. Não estou atrás de um povo qualquer, é por eles, por eles. Esses que são santificados na palavra, na verdade, eu me santifico por eles. Paulo vai explicar isso escrevendo a Tito, no capítulo 2, versículo 13 e 14, quando ele diz: Cristo se deu a si mesmo para remir e purificar para si um povo exclusivamente seu. Santificação tem que ver com exclusividade. Esqueça aquilo que você sabe de religiosidade. Santificar. Ser propriedade exclusiva. Você foi liberto das trevas, você está liberto do mal, você está liberto do engano, você está liberto do ladrão, você está liberto do roubador, do matador. Aquilo que atentava contra a sua vida, Jesus te libertou. Mas não adianta você ser liberto do mal se você não estiver em comunhão com Deus. É comum o número de pessoas que têm uma preocupação em fugir do mal, mas eles não têm a mesma preocupação de entregar-se ao bem, de doação a Deus, de exclusividade a Deus. Tiago 1,17 diz: toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Não tem como ser uma bênção nem para você e nem para ninguém se você não tiver comunhão com Deus. E a comunhão com Deus, ela é baseada na santificação. Josué não tem mais um faraó no seu encalço. O inimigo que ele tinha pela frente, Deus já disse assim: olha, você vai pelejar com nações maiores que você, mais poderosas que você, não temas, você vai vencê-las. Eu serei contigo. Tão somente tome o cuidado de fazer conforme tudo que está na minha palavra. Não tenha medo. A ocupação e a preocupação deste povo agora era em santificar-se a Deus. E Pedro está falando do mesmo assunto aqui agora, dizendo: vocês precisam santificar a Cristo como Senhor no vosso coração. Então vamos ter um momento de reflexão com muita franqueza. Nós santificamos a Cristo no nosso coração? Precisamos fazer isso. Eu já disse para os irmãos aqui algumas vezes e vou repetir: Deus me quer por inteiro. Eu também me quero por inteiro. O mundo me quer por inteiro. O diabo me quer por inteiro. A quem eu me entregar por inteiro, este será o meu Senhor. Tem gente que vive para si. Ele se entregou por inteiro para ele. Não faz, não vive, não sacrifica, não santifica nada, absolutamente nada que não seja aprovado pelo seu ego. Você é o seu Deus. Você terá todas as suas bênçãos que você poderá te proporcionar. Nada mais do que isso. Porque meu Senhor não é quem eu digo, meu Senhor é quem eu sirvo. Meu Senhor não é quem eu gostaria que fosse, meu Senhor é quem eu adoro, quem eu sirvo, quem eu faço a vontade dele. Então, se uma pessoa vive para ele, só faz o que ele pensa, só faz o que ele gosta, só faz o que ele aprova, ele é o seu Senhor. Portanto, ele terá tudo aquilo que ele mesmo poderá proporcionar para si. Se a pessoa, ela vive para o mundo, ela ama o mundo, ela gosta do mundo, ela se sente bem no mundo, ela terá tudo aquilo que o mundo poderá lhe proporcionar. A Bíblia diz que o mundo passa, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, a Bíblia diz que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Então todo mundo que gosta do mundo precisa saber disso. O mundo passa. A Bíblia fala que o mundo é enganoso, a Bíblia fala que o mundo é cruel.
E você que já viveu um bom tempo nesse mundo, pode comprovar isso. O mundo te descarta quando você não for interessante mais para ele. O dia que você não tiver nenhuma utilidade para o mundo te põe no lixo. O mundo te dispensa e põe outro no teu lugar. E tudo isso Jesus disse, mas no entanto o mundo me quer por inteiro. E o mundo, para me ter, ele faz as suas ofertas. A minha carne me deixa em paz quando eu faço tudo o que ela quer. Eu não preciso brigar com ela. E o inimigo também, ele te quer por inteiro. Se você der mole, ele quer você inteiramente para ele. Adorando e fazendo e cumprindo seus propósitos e fazendo aquilo que ele está fazendo na terra. Tem muita gente a serviço dele. Mas é verdade também que Deus nos quer por inteiro, e Deus nunca abriu mão de ninguém. É que Deus só trabalha com servos livres. Então, santificar a Cristo no seu coração é você, de livre e espontânea vontade, conhecedor de tudo isso que nós estamos falando, entender que você tem bandeira, a bandeira do Calvário, a bandeira ensanguentada de Cristo está sobre a tua vida. Então você não é bandeira livre. Você é povo de propriedade exclusiva. Vários versículos na Bíblia diz isso. Nação santa, sacerdócio eleito, povo de propriedade exclusiva de Deus. E Tito, Paulo está falando, escrevendo a Tito, dizendo que Cristo se deu a si mesmo. Ele falando com Deus, diz: Deus, eu me santifico por eles, eu sou deles. Exclusividade deles, eu sou o pai deles, o pastor deles, o guia deles, o salvador deles. Não sou de todos. E Deus agora quer que você seja também propriedade exclusiva dele, santificando a Cristo como Senhor no seu coração. Queridos, isso é abençoador. É você entender que você está no mundo, o mundo tem seus produtos. O mundo não tem apenas seus produtos, o mundo tem as suas produções. E a gente vive nesse mundo, e você vai conviver com os produtos do mundo. O mundo tem celular, o mundo tem internet, o mundo tem televisão, o mundo tem jogos, o mundo tem games. Está tudo aí para todo mundo. O mundo tem suas produções. No mundo tem filmes, no mundo tem séries. No mundo tem TV, no mundo tem programação, no mundo tem show, no mundo tem música. Aí Pedro diz assim: no seu coração, como está a exclusividade de Deus? Você tem condições de santificar algumas coisas dessa? Você tem condições de dizer para algumas coisas dessa, dizendo: não, eu sou exclusivo de Deus, que é exclusivo meu? Ou você não consegue? Santificar. Santificar é este relacionamento de fidelidade, de amor, de entrega, de um Deus que se entregou por um povo que também se entrega por eles, de Deus que amou um povo que também ama ele, e por isso eles têm sonhos, eles têm planos, eles vão se casar, eles vão morar juntos, eles viverão para sempre na eternidade. Não é alguém que se relacionava friamente, infielmente, de vez em quando, e agora porque chegou o fim, não, agora nós queremos Deus. Não, existe um relacionamento. Por isso a proposta de Deus para nós termos uma vida abençoada, primeiro, é você ser liberto. Porque senão tudo que Deus te der, o inimigo rouba. Até uma mensagem. Mateus 13 diz assim: a semente que caiu à beira do caminho, o passarinho comeu, e aquela lá não vai brotar, não vai acontecer nada, é aquele que, ouvindo a palavra, vem o inimigo e rouba a mensagem, então não vai fazer nada. Vai produzir absolutamente nada. É como se tivesse caído no gelo.
Mas a semente que cai em boa terra, essa vai dar fruto. Então, queridos, eu quero encerrar dizendo o que disse Pedro: santificai a Cristo como Senhor. Sabe o que é Senhor? Senhor, nós usamos como um pronome de tratamento para pessoas mais velhas ou para autoridades, mas na verdade nós não deveríamos usar. Isso aqui no hebraico, Senhor é soberano. Era um título que somente Deus podia ser chamado de Senhor. E Pedro diz: você precisa santificar a Cristo como Senhor no seu coração. Sua vida é propriedade exclusiva de Deus. E se você santificar a Cristo, você vai chegar diante de muitas coisas que entravam livremente na sua vida, e sem você perceber, quando elas saíam, as bênçãos iam juntas. Vai roubando a fé, vai roubando a comunhão, vai roubando a pureza, vai roubando o amor, vai roubando, vai roubando, vai roubando. E quando você vê, só o que ficou é religião. Aquela comunhão gostosa com Deus, de um liberto, de um apaixonado, de alguém que tem compromisso, de alguém que sonha, de alguém que é fiel, de alguém que tem promessas de riquezas eternas, de alguém que entende que ele ama um Deus que o amou primeiro, ele é fiel a um Deus que também é fiel a ele. Tudo isso acontece num nível de profunda entrega. Nós moramos no Egito, mas aqui no reino dos céus, onde nós santificamos a Cristo no nosso coração, o inimigo não tem nenhum poder e nenhuma autoridade. Propriedade exclusiva de Deus. Parece que quando você está trabalhando no mundo, indo e vindo, comprando, vendendo, fazendo, você é uma pessoa comum. Mas no reino dos céus, onde quer que você esteja, você é propriedade exclusiva de Deus. Por quê? Porque Cristo é santificado como Senhor no seu coração. E é você que vai fazer isso. Ah, mas então não pode ter celular, internet, games, isso? Não, estou dizendo nada disso. Você que sabe para que você quer isso. Você que sabe o que tem dentro disso. E o quanto isso entra na sua vida. Quem me entendeu, diga amém. Você que sabe o horário que você pode ter isso. Se Cristo for Senhor no teu coração, agora se tem alguma dessas coisas que é o Senhor no teu coração, então o lugar de Cristo já foi roubado. Não tem como ser uma bênção. Você pode até entrar na fila das milhares de pessoas que diariamente estão procurando Deus para dar uma bênção para Ele. Eu estou falando de gente que quer ser a bênção Ele mesmo. Você ser uma vida abençoada. Porque no dia que você for uma vida abençoada, quem porta tem. Nunca faltará bênção de Deus na sua vida. Se você tem bênção para levar para alguém, ela abençoa primeiro quem porta. A primeira pessoa que sente o perfume da rosa não é quem compra, é quem porta. A primeira pessoa que vê o brilho de um diamante não é quem o compra. A primeira pessoa que o vê é aquele que o lapida. E se você é portador de bênçãos, nunca faltará bênçãos para a sua vida. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus.